Boa tarde, gente. Então, meu nome é Letícia. Eu vou apresentar para vocês outro exemplo que eu fiz, semelhante ao que o Braga já mostrou, usando essas ferramentas novas, então, que a gente está conhecendo hoje. O tema que eu escolhi para usar essas ferramentas foram os alvos pressóricos no tratamento da hipertensão arterial. A ideia de fazer essa apresentação começou no início de novembro, quando eu recebi um alerta do Access falando sobre um novo estudo que tinha saído comparando dois alvos diferentes de níveis pressóricos no tratamento da hipertensão. Todo mundo aqui já estudou um pouquinho sobre busca, né? Conheceram as ferramentas de busca, e entre elas estão os sistemas de alerta. O do Access é muito interessante, e então o estudo que eles me mandaram na época era esse RCT, que foi publicado no New England, comparando controle intensivo versus padrão para o tratamento da hipertensão arterial. E esse estudo foi classificado pelo pessoal do próprio Access como muito relevante e trazendo novidades significativas. Então, é claro que eu fui procurar saber um pouco mais sobre ele. Acho que é melhor. Então, o próprio Access já me deu um link para o abstract, e lendo, então, o resumo desse estudo, na conclusão, eles já dizem que um controle intensivo da pressão, com alvo de pressão sistólica menor do que 120, comparado com um alvo menor do que 140, resultou em menores taxas de eventos cardiovasculares maiores, morte de qualquer causa, apesar de um aumento significativo de alguns efeitos adversos. E essa conclusão me deixou muito confusa, porque as evidências mais recentes vinham exatamente num sentido contrário, né? Então, quem estuda mais nessa área sabe que, em 2010, foi publicado um grande trial que comparou exatamente os mesmos níveis pressóricos e não encontrou diferença significativa para eventos cardiovasculares. Em 2014, saiu uma nova edição do JNC, que é uma das principais diretrizes para o tratamento da hipertensão arterial, e eles justamente vinham no sentido de elevar os alvos pressóricos, recomendando atualmente alvos pressóricos mais altos do que a gente tinha antigamente. E aí, de repente, aparece, então, um trial dizendo o contrário. Vamos fazer controle mais intensivo. Então, eu achei que era o momento, realmente, de fazer uma revisão, tentar encontrar melhor evidência, melhor conjunto de evidências que respondesse essa pergunta, para chegar numa recomendação. Então, a pergunta pico que eu fiz para fazer essa busca foi: pacientes adultos portadores de hipertensão, a intervenção seria um controle mais intensivo da pressão arterial, comparado com um controle menos intensivo, e os desfechos do nosso interesse seriam eventos cardiovasculares maiores, né, entre eles infarto, AVC, insuficiência cardíaca, mortalidade total, e também os desfechos de segurança, né? Então, saber se esse controle mais intensivo não aumentaria hipotensão sintomática, síncopes ou injúria renal. E, para isso, eu utilizei esse aplicativo que o Per mostrou para a gente hoje, que é o MEDIC, e eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como que eu cheguei na minha recomendação. Então, quando a gente entra no site do MEDIC, ele já aparece lá na página inicial várias diretrizes que já estão disponíveis, e, no canto superior esquerdo, um link para você criar um novo guideline. E assim que você entra, a primeira coisa que ele te pede é que você insira justamente o nome do que vai ser a sua diretriz, e autor, informações básicas. E, assim que você começa, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a pergunta pico. Então, a gente já fez nossa pergunta pico lá atrás, pacientes adultos com hipertensão, um tratamento visando um controle pressórico mais intensivo versus menos intensivo, para os desfechos de eventos cardiovasculares maiores, mortalidade e os desfechos de segurança, hipotensão ou outros desfechos. É interessante que, na primeira página do aplicativo do MEDIC, a gente já encontra tudo que a gente está acostumado a fazer no dia a dia do processo da MBE. Então, aqui em cima, a gente tem o espaço para adicionar nossa pergunta pico, que é o primeiro A da MBE, né? Quem já fez o curso, já estudou um pouco, já conhece de cor e salteado os 5 As. Então, o primeiro é o ASK, a gente tem que fazer nossa pergunta para encontrar a melhor evidência. Em seguida, a gente tem que buscar a melhor evidência. Então, o segundo A é de acquire.
Em seguida, appraise, ou avaliar a evidência, para, finalmente, chegar na parte de aplicação, ou de recomendação. Né? E, por último, o assess, que não está incluído aqui, mas que seria o final do processo. Então, assim ficou a página inicial do meu guideline no MEDIC. Aqui aparece a nossa pergunta pico, pacientes adultos com hipertensão, controle mais intensivo versus menos intensivo, e os desfechos que a gente combinou de avaliar. E o MEDIC ele é todo organizado em abas. Aqui embaixo a gente tem as abas para a busca, para o perfil das evidências, para o sumário. Então, vamos na ordem. Né? A primeira parte, busca, e o próprio site já nos dá vários links para a gente fazer essa busca. E o primeiro link que aparece lá é justamente o epistemônicos, que a gente também conheceu hoje. Eu usei epistemônicos, então, para fazer minha busca, e colocando target blood pressure como descritor, apareceram alguns estudos primários, mas a primeira coisa que aparece aqui é justamente a matriz da evidência, como o Gabriel mostrou para a gente. E aí, clicando nessa matriz da evidência, que é exatamente da pergunta que a gente está interessado em responder, né? Aparece para mim, então, a tabela com todas as revisões sistemáticas e meta-análises que responderam essa mesma pergunta que eu fiz. Então, nessa coluna aqui, a gente tem as revisões sistemáticas e aqui todos os estudos primários. E, batendo o olho na tabela, fica muito claro que essa revisão daqui de cima, né, é a mais recente, ela foi publicada em 2015, é que eu ordenei por ano de publicação, e a mais completa, foi a que incluiu o maior número de estudos. Então, com essa busca simples, a gente consegue encontrar, provavelmente, a evidência mais confiável para responder a pergunta que a gente está querendo responder. Então, foi essa revisão sistemática que eu peguei. Ela foi publicada no Lancet no começo de novembro desse ano. E o título é justamente Efeitos de um controle pressórico intensivo em eventos cardiovasculares e renais. Essa revisão incluiu 19 estudos randomizados e controlados, que compararam um controle pressórico mais intensivo contra um menos intensivo. É interessante notar que esses estudos eles se dividem em grupos um pouco diferentes de populações. 6 desses estudos incluíram pacientes praticamente com hipertensão pura, pacientes sem outras comorbidades muito significativas. 6 deles incluíram exclusivamente pacientes com doença renal crônica, 5 exclusivamente pacientes diabéticos, e 2 estudos tratavam de prevenção secundária em pacientes com evento cerebrovascular prévio. A pressão média que eles atingiram, todos os estudos, né, no grupo tratamento foi 133/76, enquanto no grupo controle foi 140/81. O segmento médio dos estudos foi de 3,8 anos, e a taxa de eventos no grupo controle foi de 6%. Então, isso dá para a gente já uma ideia, né, do conjunto das evidências e também uma ideia da população que foi estudada. Então, a gente já percebe por aqui que foi uma população de alto risco. Esse é o forest plot da meta-análise do Lancet, para o desfecho eventos cardiovasculares e cerebrovasculares maiores, e a gente vê que o controle intensivo teve um benefício na redução desses eventos, com um risco relativo de 0,86 e um intervalo de confiança que não cruza 1. Então, essa meta-análise, né, mostrou um benefício para a redução de MACE, né, que a gente chama os eventos cardiovasculares maiores, do controle intensivo versus o controle menos intensivo. Então, agora que a gente já viu um pouquinho sobre essas duas evidências, foram exatamente as duas referências que eu escolhi para criar o meu guideline. Porque, pegando uma revisão sistemática bem recente, eu acreditei que eles já teriam feito uma busca ampla, incluído, né, todos os estudos importantes que responderam a essa pergunta, e acrescentei ainda um estudo que foi publicado logo após essa revisão, não chegou a ser incluído nela, mas que inclui uma população enorme, mais de 9.000 pacientes, e que provavelmente poderia alterar o resultado dessa meta-análise. Eu tentei combinar o resultado das duas evidências, da meta-análise com esse novo estudo, para a gente chegar em conclusões mais definitivas. Ainda voltando ao MEDIC, então, depois que a gente introduz nossas referências, igual eu mostrei para vocês aqui, né, as duas referências que eu vou avaliar, a gente passa para a próxima aba, então, que é a aba da evidência. E aí, na aba da evidência, a gente vai adicionando os desfechos, e para cada desfecho, a gente tem
que fazer uma avaliação, seguindo, né, as recomendações do GRADE, quanto a risco de viés, imprecisão, presença de dados indiretos, inconsistência e viés de publicação, para avaliar a qualidade da nossa evidência para aquele desfecho. Então, para cada desfecho, a gente passa por todo esse processo e inclui as taxas de eventos para que a gente possa calcular o impacto absoluto da nossa intervenção. Eu vou mostrar o exemplo aqui usando só o MACE, mas eu fiz isso para todos os desfechos. No final, eu vou mostrar a tabela para vocês. Então, quanto ao risco de viés. Essa é a tabela, usando a ferramenta da Cochrane, né, que todo mundo aqui já conhece, para avaliação da qualidade de estudos randomizados e controlados. Até aqui são todos os estudos incluídos na meta-análise, e esse último é o sprint. Então, a ferramenta da Cochrane avalia os estudos quanto à randomização, se foi adequado ou não, quanto à alocação oculta, avaliação cega dos desfechos, cegamento da equipe e dos pacientes, segmento completo e viés de relato. Batendo o olho na tabela, a gente vê que predomina a cor verde, então parece que, no geral, os estudos são de boa qualidade, mas preocupa muito o fato desse vermelho aqui concentrado exatamente no cegamento da equipe e dos pacientes. Isso se deve à natureza da intervenção, né? Quando a gente está comparando alvos pressóricos, seria praticamente impossível a equipe ser cega, porque a equipe tem que saber qual que é o alvo que eles vão atingir num paciente e no outro. Para os pacientes seria possível, a gente vê que alguns poucos estudos, os pacientes não sabiam em qual dos grupos que eles estavam alocados, mas a maioria dos estudos tentou minimizar esse viés utilizando a avaliação cega de desfecho. Então, eu considerei que isso não rebaixaria significativamente a qualidade do estudo e coloquei como baixo o risco de viés nos estudos incluídos, com essa observação, né, que as pacientes e a equipe não eram cegos, em virtude da natureza da intervenção, mas que os desfechos foram avaliados por comitê independente e medidas padronizadas foram adotadas para evitar co-intervenções. O que é isso? Os dois grupos eram seguidos de uma forma mais ou menos semelhante. Então, eles tinham visitas numa periodicidade semelhante, as consultas eram feitas seguindo um formulário padronizado, exatamente para tentar evitar outras co-intervenções que pudessem influenciar nos desfechos, sem ser, né, o nível pressórico, que era a intervenção de interesse. Segundo item, então, do GRADE, quanto à imprecisão. Sempre que a gente fala de imprecisão, a gente vai olhar o intervalo de confiança, não é isso? Então, esse é o forest plot dos estudos da meta-análise, mais o sprint para eventos cardiovasculares maiores, e o intervalo de confiança mostrou um risco relativo de 0,83, que variou de 0,76 a 0,91. Então, pelo fato de não ter cruzado nos parece que teve uma precisão, né? A gente não fica tão preocupado com imprecisão, porque em qualquer um dos extremos do intervalo de confiança a gente teria um benefício, apesar de que esse benefício pode ser maior ou menor. E quando a gente vê como que esse intervalo de confiança fica em números absolutos, ele significa que, em média, a gente teria 10 eventos cardiovasculares maiores a menos para cada 1.000 pacientes tratados de forma agressiva, né, de forma intensiva, comparado com o controle padrão. E que esses 10 a menos para cada 1.000, na verdade, podem variar entre 14 a menos até 5 a menos. Então, olhando os números absolutos, já dá uma ideia assim, que talvez 5 a menos para cada 1.000 tratados seja um número pequeno demais para o benefício. Mas, de qualquer forma, não cruzando a gente sempre vai ter um benefício, apesar de que pode ser um benefício, talvez, clinicamente menos relevante. Mas, de novo, eu considerei a imprecisão como baixa, já que o intervalo de confiança varia de um benefício modesto até um benefício pequeno. Esse outro forest plot inclui os mesmos estudos, mas agora para outro desfecho. O desfecho avaliado aqui foi mortalidade, e para mortalidade o risco relativo foi de 0,9, com o intervalo de confiança que cruzou 1, de 0,79 até 1,02. Então, para esse desfecho, a gente vê que já houve uma imprecisão, já que o efeito vai de um pequeno benefício até o efeito nulo, e, por isso, para a mortalidade, eu considerei a qualidade da evidência como moderada, porque eu considerei que existia uma imprecisão importante para o desfecho avaliado, já que o intervalo de confiança inclui um efeito nulo ou até um discreto malefício. Em relação a dados indiretos, a gente tem que avaliar realmente o desenho dos estudos,
ver se a população que eles avaliaram, se a intervenção que eles avaliaram e os desfechos são, de fato, né, a população que eu também estou querendo aplicar aquela intervenção, se a intervenção é semelhante à que eu vou fazer, realmente ver se o estudo avaliou uma situação parecida com a que a gente quer usar aquela intervenção. E aqui eu acho importante ressaltar que a população estudada, de forma geral, era uma população de risco cardiovascular elevado. A gente vê isso pelas taxas de eventos nos grupos controle, que na meta-análise como um todo foi de 5,8%, no sprint foi de 6,8%, num segmento médio de 3 anos e alguma coisa. Então, isso fala para a gente que talvez esses estudos não sejam representativos da população de hipertensos como um todo, mas eles representam um subgrupo de mais alto risco cardiovascular. Então, diante disso, eu optei por fazer a recomendação apenas para esse subgrupo de alto risco que foi representado nesses estudos. Se eu usasse essa evidência para fazer uma recomendação para o grupo de hipertensos em geral, eu estaria correndo risco, né, de estar usando dados indiretos. Em relação à inconsistência. Então, inconsistência, quando a gente está falando de meta-análise, a gente está se referindo principalmente ao I-quadrado, né, que é uma medida estatística de heterogeneidade entre os estudos. E aqui, no caso, para o desfecho eventos cardiovasculares maiores, o I-quadrado foi baixo, foi de 28%. Então, também eu considerei que a inconsistência foi baixa. Em relação à viés de publicação, o funnel plot mostrou uma distribuição simétrica dos estudos dos dois lados do resultado final da meta-análise, o que fala que a possibilidade de viés de publicação é pequena. Então, não tivemos evidência de viés de publicação. Então, como um todo, para o desfecho, eventos cardiovasculares maiores, a confiança que a gente pode ter nesses efeitos é de moderada a alta. Então, aqui, voltando então para o site do MEDIC, a gente está na segunda aba, que é a aba do Evidence Profile, e aqui, na coluna, a gente vai colocar cada desfecho que a gente está interessado, logo em seguida, a nossa confiança naquela estimativa de efeito, que, para o desfecho evento cardiovascular maior, nós consideramos como alta confiança. E aí, logo em seguida, agora vamos para o impacto mesmo, para os números, né? O impacto, então, que nós encontramos para a MACE foi um risco relativo de 0,83, o que significa, igual eu já mostrei lá atrás, 10 eventos cardiovasculares maiores a menos para cada 1.000 pacientes tratados, sendo que esse número pode variar de 14 até 5. Para a mortalidade, a confiança na estimativa de efeito já é considerada moderada, já que houve imprecisão. A gente viu lá que o intervalo de confiança cruza 1. E, então, o nosso efeito iria de... a estimativa de efeito, então, seria de 4 mortes a menos para cada 1.000 pacientes tratados, mas sendo que isso poderia variar de 9 mortes a menos até 1 morte a mais. Então, por isso que a gente considerou que existe imprecisão em relação a esse desfecho. Aqui embaixo eu incluí 3 eventos adversos, o principal deles, hipotensão grave. A qualidade para esse desfecho também foi moderada, é um desfecho que não foi medido de forma sistemática por todos os estudos incluídos. Então, a gente acredita até que a taxa de eventos pode estar subestimada. E, para esse desfecho, a gente teve um risco relativo de 2,17, o que significa 11 episódios a mais de hipotensão grave para cada 1.000 pacientes tratados. Esses dados dos 2 últimos desfechos, eu peguei só do sprint, porque a meta-análise não tinha esses dados para os outros estudos. E também o sprint mostrou um aumento significativo de síncope e de injúria renal aguda, sendo que de síncope seria um impacto de 11 episódios a mais de síncope para cada 1.000 pacientes tratados, e injúria renal aguda, 18 episódios para cada 1.000 pacientes tratados. Então, batendo o olho nessa tabela, a gente consegue ter uma boa ideia do equilíbrio, do balanço entre benefícios e riscos da nossa intervenção. Né? Os números deixam bem claros para a gente. O que a gente vai ganhar? 10 eventos cardiovasculares maiores a menos, e o que a gente pode perder? Hipotensão grave, síncope e injúria renal. E os números tendem realmente a se contrabalançar, né? Eles são bem semelhantes. E aí, até aqui, com isso que a gente já viu, vocês acham que já dá para a gente fazer nossa recomendação? Com isso, vocês fariam uma recomendação fraca, uma recomendação forte? Alguém? Não?
Então, até aqui a gente viu só a qualidade da nossa evidência e as estimativas de efeito. E lembrando que o GRADE recomenda que a gente leve em consideração várias outras coisas antes de fazer uma recomendação. Então, eu passei agora para outra aba. Dentro de recomendação, a gente tem essa aba de informações-chave, que traz exatamente para a gente cada domínio do GRADE que a gente tem que avaliar antes de fazer a recomendação. O primeiro domínio é o balanço entre benefícios e riscos. Isso a gente já viu bem com a tabela o sumário dos achados, né? Que o controle intensivo da pressão arterial parece reduzir de forma modesta os eventos cardiovasculares maiores. Pode haver uma redução em mortalidade, mas há uma imprecisão sobre esse dado. E o controle intensivo acarreta num aumento modesto de hipotensão grave e outros eventos adversos. Resumindo, para cada 1.000 pacientes tratados, eu vou diminuir 10 eventos cardiovasculares maiores, aumentar 18 injúrias renais e aumentar 18 hipotensões, sem alterar mortalidade. Em relação à qualidade da evidência, já passamos por essa etapa também. No geral, a gente considerou a qualidade da evidência como moderada, já que para um desfecho ela era de alta qualidade, para outros 2 ou 3 ela era de qualidade moderada. Em relação às preferências e valores dos pacientes, a gente tem que levar isso em consideração antes de fazer uma recomendação. A gente acredita que eventos cardiovasculares maiores sejam relevantes, né, os pacientes deem importância para esse desfecho, pelo menos a grande maioria dos pacientes, mas a gente tem que lembrar sempre de quem que a gente está tratando. Então, um adulto jovem ou um senhor inteirão, com certeza, vão valorizar muito a redução de eventos cardiovasculares, né, vão se preocupar em diminuir eventos, em aumentar a sobrevida. Já um senhor muito idoso, talvez vai se preocupar mais com qualidade de vida do que em redução de eventos. Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem que levar em consideração. Talvez a síncope, a hipotensão, podem prejudicar significativamente a qualidade de vida de um paciente, ele não esteja disposto a abrir mão dessa qualidade para diminuir o risco de um infarto, por exemplo. Em relação a recursos, um controle mais intensivo provavelmente teria um custo mais alto, pela necessidade de maior número de medicamentos, pela necessidade de consultas mais frequentes, e talvez até pelo manejo dos eventos adversos. Mas a redução de eventos cardiovasculares maiores pode reduzir o custo de internações, de procedimentos. Eu não encontrei dados diretos de avaliação de custo-efetividade dessa intervenção. Então, olhando para a nossa tabela com as informações-chave, a gente vê que o balanço entre benefício e risco não está tão claro, não está pesando tanto nem para um lado nem para o outro, por isso ele ficou amarelinho aqui. Em relação à qualidade da evidência, foi considerado como um todo como moderado, então ficou verde. Moderado ou alto, ficou verde. Em relação às preferências e valores dos pacientes, também tem que ficar amarelo, porque a gente tem que saber que a gente vai estar aumentando significativamente eventos adversos que podem prejudicar a qualidade de vida. E em relação aos custos, a gente não teve muito como avaliar, mas acredito que o que aumentaria de custo com o tratamento intensivo poderia reduzir os custos de internações por eventos adversos e por eventos cardiovasculares maiores. Então, baseado nisso, eu fiz uma recomendação fraca, sugerindo o uso de um controle mais intensivo versus menos intensivo da pressão arterial em pacientes de alto risco cardiovascular. O próximo, quando a gente está dentro de recomendação, a próxima aba seria a aba de conselhos práticos. Então, o que é isso? Você fez a sua recomendação, dê algumas dicas para o paciente de como que ele vai, para o médico, né, ou para o profissional da saúde, de como que ele vai aplicar essa intervenção na prática clínica. De conselho prático, acho importante ressaltar a pressão média que foi atingida na meta-análise, igual eu já coloquei lá atrás, foi de 133 versus 76. No sprint, apesar do alvo ser uma pressão sistólica menor do que 120, a pressão que eles atingiram no grupo tratamento foi de 121,4. Sendo que, na meta-análise, a maioria dos estudos usou o método auscultatório manual tradicional que a gente usa para medir a pressão, e
Desculpa, na meta-análise. E no sprint, eles usaram a medida com dispositivos automáticos. E a gente tem alguns dados que mostram que essa medida automática tende a subestimar a pressão arterial, em 5 até 10 milímetros de mercúrio. Então, por que eu falei isso tudo? Porque eu tenho que dar um conselho prático. Se eu estou sugerindo um controle mais intensivo em pacientes de alto risco, o que seria um controle mais intensivo? Nós sugerimos, então, um alvo menor ou igual a 130/80, que fica aí bem balanceado entre a média da pressão da meta-análise e o que eu esperaria encontrar no sprint, caso fosse medida manualmente. O que é alto risco? Né? Outra coisa que a gente tem que definir. O que são essas pessoas de alto risco? No geral, os estudos da meta-análise, como eu falei, eram pacientes com doença renal crônica, ou diabetes, ou pacientes de prevenção secundária. Ou, que também foi um critério do sprint, um risco cardiovascular estimado em maior que 15% em 10 anos pelo Framingham. E, por último, outro conselho prático muito importante, se você optar pela estratégia intensiva de controle pressórico, que você faça monitoração frequente dos potenciais eventos adversos. Para terminar, então, aqui eu concluí o meu guideline, né? Na verdade, foi uma recomendação só, usando o aplicativo Medic. E aí, quando você termina, você pode gerar um PDF, que é bem legal, que te permite mandar para qualquer pessoa. Você pode tanto navegar na página, né, usando as abas, quanto gerar esse PDF, que traz em 2 páginas todo o resumo de tudo isso que eu mostrei para vocês. Por enquanto, a gente só tem isso disponível em inglês, mas o Per pediu para avisar que logo, logo a gente vai ter em português também.